Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Como você já sabe, você que nos acompanha, esses encontros têm o apoio da Fullwood, da Helbor e da Rosset. Leio agora a abertura do encontro especial de hoje. Temos uma honra especial. Nosso convidado é Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, uma figura de grande importância para a Igreja Católica, não somente no Brasil, mas no mundo. Dom Odilo é conhecido por seu profundo compromisso com a fé, a justiça social e também seu trabalho em prol do diálogo interreligioso, sempre buscando construir pontes entre diferentes tradições e diferentes culturas. Ordenado padre em 1976, ele já serviu em várias funções de destaque, entre elas bispo auxiliar em São Paulo e membro de importantes comissões no Vaticano. Desde 2007, como arcebispo de São Paulo, ele atua ativamente em diversas iniciativas de inclusão e paz, promovendo valores essenciais para uma sociedade mais justa e fraterna. Vamos ouvir um pouco da sua trajetória, conversar sobre os desafios e esperanças para o futuro de convivência entre as religiões. Eu tenho o prazer e a honra de convidar Dom Odilo Pedro Scherer. Obrigado, Dom Odilo. Bom dia, minha saudação ao Rabino Michel e a todos os que acompanham esse diálogo. É com muito prazer eu acolhi o convite para participar dessa conversa e eu já sentia saudades de encontrá-lo, de conversar, como fazíamos quando você estava em São Paulo. Essas saudades são recíprocas, Dom Odilo, embora a gente mantenha uma troca de mensagens por WhatsApp, não é a mesma coisa. Certamente não é a mesma coisa, e conversar ao vivo e as conversas espontâneas, um pouco mais alongadas e aprofundadas, dão ocasião para a gente poder se expressar melhor e fazer reflexões sobre diversos assuntos. Vamos tentar organizar para a gente estar junto pessoalmente, seja aqui em Nova York ou em São Paulo, em breve. Enquanto isso não acontece, eu te agradeço muito por disponibilizar tempo para essa conversa. E eu já começo com uma pergunta sobre a notícia mais recente que tem aparecido aí na imprensa, sobre a apresentação de sua renúncia ao Papa. Explica para a gente o que aconteceu, Dom Odilo. Aconteceu que eu cheguei aos 75 anos de idade. Existe a norma da Igreja Católica que o bispo, quando alcança 75 anos de idade, ele deve apresentar sua carta de renúncia ao Papa, que então decide se aceita a renúncia, aceita logo, aceita mais adiante, e dispõe sobre isso. De fato, esta é uma praxe, não existe nada de extraordinário nisso. E eu, de fato, fiz 75 anos, eu fiz a minha carta de renúncia, mas o Papa já respondeu que eu devo continuar o trabalho pelo menos mais 2 anos. E como o senhor está se sentindo em relação a esse momento? Bem, contente, eu estou bem, saúde está boa, a disposição também, e, portanto, estou à disposição para continuar o meu trabalho. De fato, eu normalmente continuo a trabalhar. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa ideia, porque um dos desafios mais importantes, eu acho, da existência humana é aceitar que a gente não é a mesma pessoa com o passar do tempo, né? E que em algum momento, lá para frente, a gente vai parar, a gente vai se aposentar, né? A gente recentemente na sinagoga leu o final do livro de Deuteronômio, né, em que Moisés justamente está relutando em aceitar o final da sua missão. E Moisés pede para Deus para poder entrar na Terra Prometida, para poder cruzar o Jordão e poder ver a Terra Prometida com os próprios olhos, e Deus fala, não, tua função termina aqui, e a partir desse momento não é mais você que vai liderar o povo, daqui para frente é Josué. Né? E eu fico pensando se uma das mais importantes lições de toda o Pentateuco não seja preparar o ser humano para esse momento em que um dia ele vai precisar deixar
de trabalhar da maneira como sempre trabalhou. Aqui nos Estados Unidos, em particular, nas últimas eleições, foi um assunto muito importante, né? Porque o Biden era o candidato, em determinado momento ele deixou de ser o candidato por conta da idade e da condição de saúde, havia muitas perguntas sobre as condições do Trump, apesar da idade avançada de ser o presidente dos Estados Unidos, ou seja, o tema da aposentadoria é um tema que aparece na Bíblia e que parece ser muito relevante nos nossos dias, ainda mais à medida que as pessoas vivem mais. Como o senhor vê esse assunto? Não, humanamente é verdade. A gente, de alguma maneira, sente ao quebrar um ritmo na vida, né? Quem está encarregado de um trabalho, de uma missão, de uma profissão, de repente quebrar a continuidade no seu trabalho, na sua dedicação, na sua profissão. E no meu caso, né, no nosso caso, como bispos, né, nós deixamos a responsabilidade de um trabalho de uma diocese e isto passa às mãos de alguém outro e a gente fica à disposição para colaborar naquilo que fosse oportuno ou necessário ou pedido. Mas, de fato, humanamente, isso representa um corte importante na vida e é necessário a gente se preparar para isso. Mas eu creio que é para toda pessoa. E, por isso, o envelhecer ou também sentir-se, digamos assim, não indispensável é uma disciplina que a gente tem que cultivar na vida, né? No fundo, ninguém é indispensável, né? As pessoas vivem, exercem o seu trabalho, depois falecem quando chega o tempo e o mundo vai para frente, né? O mundo vai para frente e continua a viver e nos dispensa, né? Por muito importantes que tenhamos sido, uma hora dessas o mundo nos dispensa. Então, isso naturalmente, humanamente, pode ser chocante, sobretudo para uma cultura que prima pela busca da eficiência e da realização e assim por diante, como é do nosso tempo, onde é um pouco difícil aceitar isso. Mas, como você mencionou o Deuteronômio a respeito de Moisés, nós temos algumas passagens no Evangelho de Cristo também. Hoje nós lemos, neste dia 12, um trecho do Evangelho de São Lucas, onde Jesus compara, diz exatamente essa verdade. Depois que vocês fizeram tudo o que vocês tinham que fazer, digam, somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. Parece duro, mas é muito realista e é importante, sim, a gente poder dizer, bem, eu fiz o que tinha que fazer, agora eu me retiro, ou chegou a minha vez de entregar, outros continuarão. Isso, humanamente, é importante também. Eu comparo isso também no mundo das profissões, no mundo, por exemplo, de uma universidade, de uma empresa. Se as pessoas que estão mais à frente em idade não cedem o posto a novas gerações, novos que entram na empresa, na universidade, na direção, a instituição se envelhece. A instituição não consegue depois acompanhar o ritmo do tempo. Então, é importante, sim, para todos nós, termos esta consciência de que nós, uma hora, temos que deixar, não somos indispensáveis, e é importante que outros vão assumindo, trazendo novas energias, novas ideias, novas possibilidades também para as instituições. Viver com essa dicotomia, né, de que a gente é, por um lado, único, mas, ao mesmo tempo, substituível, né? Certo, com certeza, sim, sim. É um desafio. Eu tenho um colega que é rabino aqui perto, na região, em Nova York, e ele se preparou a vida inteira para se aposentar aos 62 anos. Se aposentar jovem, cedo, e chegou agora aos 62 anos, ele decidiu que ele vai parar de trabalhar. E ele está muito feliz, ele está bem com isso. Ele fala, eu estou adorando, estou cuidando dos meus netos, estou jogando golfe, estou viajando, estou fazendo o que eu gosto. Mas não é todo mundo que consegue
também por questões econômicas, você precisa estar bem estruturado, porque hoje as pessoas estão vivendo, às vezes, 90, 100 anos, então você precisa ter um colchão para poder tomar uma decisão como essa, econômico, mas também não é só uma questão econômica, é também uma questão de psique, né, de cabeça. Você tem que ter um sistema de apoio na família, nos amigos, que você enxerga que existe algo além do seu trabalho no mundo, que o seu trabalho não é o começo e o fim da vida, né? Que existem coisas para além disso. E eu acho que é um desafio humano importante. E como funciona a sucessão de um arcebispo? Bem, quando, no caso, o Papa decide pela substituição, pela renúncia, e aceitar efetivamente a renúncia, então ele encaminha, autoriza, né, através, naturalmente, dos organismos, no caso dicastério para os bispos no Vaticano, autoriza o núncio apostólico local a iniciar o processo de sucessão com as consultas necessárias, as informações sobre a diocese, a situação local e assim por diante, para traçar o perfil, né, do sucessor. Isso leva algum tempo, e, naturalmente, informações sobre possíveis candidatos, isso também tem o seu tempo, o discernimento necessário, até que haja a possibilidade de apresentar ao Papa uma lista de 3 nomes. Em geral, se trata de apresentar uma terna, 3 nomes com candidatos que seriam adequados para aquela nomeação, e aí, lá em Roma, continua o processo de discernimento, e aí, justamente, o dicastério para os bispos tem lá o seu conselho que se reúne para discernir sobre aquilo que foi encaminhado pela nunciatura e apresenta o parecer ao Papa, que então escolhe. É dessa forma que acontece. As Ou seja, pessoas consultadas, né, quem é Uhum. consultado? Bem, isso é previsto pela norma da Igreja. Quando se trata de nomear um bispo para uma diocese que não tem, está vacante, são consultados o conselho dos presbíteros, dos padres. Cada diocese tem um conselho de padres, pelo menos 10, 12, às vezes bem mais, e esses são consultados sobre a diocese, sobre possíveis candidatos. E depois, mais amplamente, são consultados os bispos da área, da região ou província, no nosso caso, província eclesiástica de São Paulo e mesmo do estado de São Paulo. Aí são quase 50 bispos, né? São consultados. E, claro, a conferência episcopal é consultada, a presidência da conferência episcopal. E outras pessoas que, eventualmente, devam ser consultadas vão aparecendo ao longo do processo. Então, há uma grande participação neste discernimento que é feito para que se chegue à nomeação do bispo, do sucessor. Isso pode demorar, dependendo da situação, 10 meses, 1 ano, ou passar até de 1 ano. Quem coordena esse trabalho localmente é o núncio apostólico? O núncio apostólico, sim. O núncio é uma espécie de embaixador do Vaticano no Brasil, é isso? Ele tem 2 funções. Ele é, de fato, embaixador da Santa Sé do Vaticano junto ao Estado, Brasil, né? E é também o representante pontifício junto à Igreja no Brasil. Ele é representante do Papa junto ao conjunto da Igreja no Brasil. Tá. E é ele que coordena esse trabalho. E o senhor tem alguma participação ativa nesse processo? Sim, o próprio bispo que é substituído, né, ele também é consultado, é claro, sim. E necessariamente o sucessor é um bispo de São Paulo? Não, não Não. necessariamente. Não. Quando se trata, sobretudo, de sedes maiores e mais importantes, a consulta se alarga, né? Uhum. E também a possibilidade de indicação de candidatos se alarga para todo o país, né? Todo o país. Dom Arani Tempesta está no Rio de Janeiro, mas ele estava em Belém antes, portanto, foi trazido de Belém para o Rio de Janeiro, né? No caso, Dom Sérgio da Rocha,
Ele está em Salvador agora, mas ele esteve em Brasília, foi de Brasília, foi para Salvador. Então, nesse caso, das sedes maiores, mais empenhativas, né, o raio das consultas se alarga para todo o Brasil, no caso. Mas a pessoa necessariamente precisa ser um bispo. Sim, bem, o Papa Francisco é de surpresas. Ele tem feito arcebispos, alguns sacerdotes pelo mundo, né? Tem sim nomeado diretamente sacerdotes para serem arcebispos em vários lugares do mundo, né? Inclusive, por exemplo, no Peru, Lima, né? Palermo, na Sicília, e me parece que Nápoles também, na Itália. E tem acontecido, sim, de nomear sacerdotes para sedes importantes, imediatamente fazendo os arcebispos e, em seguida, até cardeais, né? Interessante. Quer dizer, qualquer padre, qualquer sacerdote ordenado pode potencialmente transformar em arcebispo. Poderia ser nomeado para arcebispo de São Paulo, por exemplo, né? E o arcebispo de São Paulo, pelo tamanho de São Paulo e importância de São Paulo, automaticamente torna-se um cardeal? Não é automático. Então, essa é uma questão frequentemente levantada, né, sobre sedes cardinalícias. Na verdade, não há sedes cardinalícias, porque também o cardinalato é dado a título pessoal. Ele não está ligado à sede, mas à pessoa, né? E por isso poderia São Paulo ficar sem um cardeal e nada mudaria, né? E assim, por exemplo, Manaus nunca teve cardeal, agora tem um cardeal. Não significa que sempre vai ter, né? De fato, algumas vezes se diz cardeal emérito. O cardeal não fica emérito, porque o título fica com ele mesmo quando idoso, né? O título permanece com ele, ele não fica emérito. Fica emérito como arcebispo ou como bispo. Quando ele deixa o governo, a responsabilidade da diocese, então se diz ele fica emérito. Mas quanto ao título cardinalício, isso ele permanece. O senhor citou a cidade de Manaus e eu tive a oportunidade de estar lá recentemente. E o Papa Francisco tem uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade e do futuro do nosso planeta. E o senhor, pessoalmente, já escreveu artigos a esse respeito, e eu sei que é uma preocupação sua também. Por que no século XXI a gente ainda precisa lidar com negacionistas em relação à questão do clima? É impressionante, e não só, terraplanistas também. Coisas do Arco da Velha. Impressionante, não? Então, não há uma explicação razoável. Existe o fato que há terraplanistas que negam que a Terra seja redonda. Pronto. Existem os negacionistas também da questão climática, mas não só, também da ciência em geral. Por exemplo, da vacina, da validade de tomar vacina. É claro que se pode questionar sobre a utilidade de uma certa vacina ou outra vacina, ou em certo caso e outro, mas negar a validade e a utilidade da vacina é impressionante. E nós os temos hoje. E o impressionante é que há médicos, supostamente cientistas, que também são negacionistas nesse caso. Então, vivemos um mundo muito estranho em que estas posturas negacionistas estão relacionadas não a um fato de ciência, mas um fato de ideologia, né? Por uma escolha ideológica, eu nego a evidência científica. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. O Brasil, por uma questão até da riqueza do nosso bioma e da nossa biodiversidade, assume um papel protagonista no mundo em relação à questão do clima. Como o senhor vê a contribuição pessoal, individual de cada um de nós, né, nessa questão do cuidado com o meio ambiente e com o crescimento e o desenvolvimento sustentável? Bem, é inegável
antes de tudo, que se trata de uma responsabilidade pública que precisa ser assumido em âmbito, em nível de governo, né, e não só de governo local, mas de governança mundial, porque a questão do clima não tem divisas demarcadas, né? As questões climáticas, elas percorrem o globo todo. Agora, a contribuição pessoal de cada um, eu acho muito importante, e isto é um fator de cultura que precisa se desenvolver mais e mais, né? Primeiramente, o uso racional e razoável dos recursos da natureza, sem desperdício e sem depredação, né? Porque me parece que durante algum tempo da Idade Moderna para cá, nós viramos uma espécie de formigas carregadeiras que vão depredando o ambiente. E uma interpretação bonita do relato da criação, quando Deus cria o mundo e põe Adão e Eva no jardim de Éden, desconfia o cuidado, desconfia o cuidado. É uma imagem bonita para dizer ao homem e à mulher, aos humanos, é entregue o cuidado deste jardim que é o nosso mundo. E quantas vezes o contrário disso acontece, em que nós depredamos o mundo e não nos importamos com o que possa vir a acontecer depois. O uso racional, razoável dos recursos, sem desperdício. Segundo, o cuidado com com aquilo que possa, de alguma forma, contribuir para piorar o ambiente ao nosso redor. E aí é toda a questão do saneamento básico, a questão da poluição do ar, das águas, e do ambiente. Meu Deus do céu, quando a gente olha o lixo jogado por aí, lixo poluente, o plástico que vai para os oceanos, é uma coisa impressionante, que preocupação enorme isso. Mas se a gente pensar a quantidade de lixo que gira por cima de nossas cabeças, em torno da Terra, né, a uns tantos quilômetros acima de nossas cabeças, é outra coisa impressionante. Isso é muito sério. Aonde vai levar isso, né? E, é claro, de toda maneira, contribuir para que se crie localmente, ao nosso redor, uma cultura do cuidado integral do ambiente, das pessoas e do ambiente enquanto tal. O Papa Francisco usou uma expressão muito bonita e muito sugestiva na encíclica sobre a questão do ambiente, né? Quando ele diz que o mundo é nossa casa comum, né? O planeta Terra é nossa casa comum. E nesta casa comum, todos têm o direito de estar. Mas nessa casa comum nós temos que todos assumir o cuidado, porque senão daqui a pouco ela está estragada. E temos que cuidar de viver e conviver harmonicamente, e não só entre nós humanos, mas também com o conjunto da natureza, porque senão ela não vai poder nos sustentar para o futuro e para as próximas gerações. E tira disso uma série de conclusões que são importantes, até do ponto de vista ético. Afinal, qual é a nossa responsabilidade em relação aos pobres de hoje e em relação às gerações futuras? Né? E, portanto, a cultura do cuidado ao nosso redor em relação ao uso responsável da natureza, a relação responsável com a natureza, me parece a coisa mais importante que todos possamos fazer. Odilo, eu queria falar um pouco com o senhor sobre diálogo interreligioso, em particular diálogo interreligioso em tempos de guerra. Porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos, muitos dos meus colegas têm me falado que aqueles parceiros do diálogo interreligioso, agora, né, desde o ataque do Hamas contra Israel e a consequente guerra, alguns deles sumiram e desapareceram por medo
de assumir uma posição, de dizer, não, se eu continuo dialogando com esse, então significa que eu apoio um lado e que eu não apoio o outro lado, ou coisas assim. No momento de polarização, e a guerra faz com que a polarização fique ainda mais grave, mais evidente, como persistir, como continuar dialogando em momentos de polarização, em especial em momentos de guerra? Sim, é uma realidade que esses momentos, a guerra, as agressões, criam também constrangimento para o próprio diálogo interreligioso. É difícil imaginar que não crie, né? Quer dizer, enfim, porque pessoas religiosas somos, mas também estamos inseridos num contexto social, né? Somos E político, claro. membros de uma comunidade humana, de uma comunidade nacional, de uma comunidade racial até, de uma comunidade étnica. Isso está dentro de nós. E esta solidariedade no sentir com quem é da nossa semelhança, isso não tem como não reconhecer. Agora, é claro, isto não significa que a gente deva, então, ficar de braços cruzados ou dizer, bom, não podemos fazer nada, não podemos dialogar. Eu acho que deve permanecer, sim, o esforço do encontro, da busca, enfim, até do testemunho, de que, apesar da situação litigiosa, vamos continuar a buscar a saída, vamos continuar a buscar o entendimento, bem compreendendo que se nós continuamos a fazer a guerra de uma maneira ou de outra, nós vamos acabar criando mais guerra, não tem jeito, né? Então, esta é uma questão importante, que não se renuncie a sentar juntos, a conversar, a se encontrar, e mesmo com as dificuldades que se reconhece a dificuldade de sentar junto muitas vezes, mas não deixe de fazer isso. Então, essa é uma questão que me parece onde nós, religiosos, das diversas religiões, nós podemos também ajudar, digamos, os nossos povos a compreender, peraí, não se resolve tudo a partir da guerra, né? Nós podemos, a partir de um outro modo de nos entendermos, de repente, resolver questões muito sérias, muito profundas, né? E curar também reciprocamente, quem sabe, nossas feridas e assim por diante, né? Mas não há dúvida que a guerra sempre e as agressões criam situações muito constrangedoras e muito embaraçantes até, sim, para as relações religiosas, tá? Não há dúvida, né? Não há dúvida. Eu acho que as pessoas às vezes confundem diálogo com anuência, né? Diálogo com concordância. Na verdade, o fato de que a gente dialoga não significa que a gente concorda em tudo. O diálogo tem espaço para concordar e tem espaço para discordar respeitosamente, construtivamente, né? Não é porque a gente conversa com uma pessoa que nós estamos necessariamente chancelando tudo aquilo que ela pensa sobre todos os assuntos do mundo, né? Pelo contrário, a gente dialoga com o outro, e o outro, por definição, é alguém diferente de mim, é alguém que guarda diferenças em relação a mim, e é bom que as guarde, porque isso faz da raça humana uma raça tão rica, né? É a nossa diversidade, é a nossa possibilidade de divergir, desde que seja de uma maneira respeitosa e construtiva. Sim, no caso nosso, né, diálogo ecumênico, diálogo interreligioso, ele parte, para ser verdadeiro, né, e realmente poder aprofundar um pouco as coisas, ele tem que partir do fato que nos reconhecemos reciprocamente como somos, né? Uhum. E que a gente não nega o outro, mas também não nega a si mesmo, né? Nós partimos, cada um, daquilo que cada um é, né? E é importante também conhecer-se reciprocamente a partir daquilo que cada um é. E aí, sim, se pode também criar um diálogo franco, né? Eventualmente entrar em questões que são problemáticas
e começar a perceber aquilo que também aproxima, né? Nem tudo separa. Há tantas vezes, há tantos pontos de convergência, mesmo naquilo que parece separar, né? Então, sim, tem razão em dizer, o diálogo supõe pessoas, dois ou mais, né, que se encontram e têm sua posição, senão não acontece diálogo, acontece um monólogo, né? Exato. Uma das preocupações da comunidade judaica aqui nos Estados Unidos, e eu sei que no Brasil também, é a do crescimento do antissemitismo em função do que está acontecendo no Oriente Médio. Quer dizer, o que está acontecendo no Oriente Médio fez com que aparecesse um sentimento, ou reaparecesse de uma forma muito assustadora, um sentimento antissemita que às vezes se traduz em manifestações até violentas. Como o senhor vê esse ressurgimento? Sim, é muito, muito, muito comum, né, que nessas circunstâncias aflorem, né, posturas antissemitas que acabam sendo identificadas com causas que se querem defender, né? Mas e é muito complicado, muito perigoso, né? Que nessa hora se dê vazão, né, aos preconceitos arraigados, né, e se volte a dar, digamos assim, expressão a alguma coisa que já devia estar superada, que claramente já está condenada pela opinião pública mundial, mas também pelos conceitos éticos, dos valores que nós vivemos. Infelizmente, fatos têm acontecido novamente, um pouco por toda parte, e isso é preocupante quando isso vai, inclusive, para manifestações de massa, né? Porque das manifestações de massa, a agressão, as vias de fato, muitas vezes é rápida. Por exemplo, que o fato lá da Holanda, desses últimos dias, e parece que aquilo tinha sido mesmo organizado previamente para atacar o grupo, né, dos torcedores que foram lá de Tel Aviv, né? Isso é tremendo, né? É tremendo. E por uma questão, claramente, de preconceito e de postura antissemita. Não tem outra explicação. Não foi por uma postura esportista, porque ganharam ou perderam, né? Não foi por paixão esportiva, mas foi uma paixão antissemita que ali aflorou numa manifestação de massa muito perigosa, muito perigosa. Dom Odilo, eu fui recentemente assistir ao filme Conclave. O senhor teve a oportunidade de ver o filme? Não, não vi o filme. Eu li comentários sobre o filme, mas ainda não tive a oportunidade de vê-lo, né? Se o senhor depois tiver a oportunidade, vamos conversar sobre o filme. O filme é interessante porque fala sobre um assunto que todos temos muita curiosidade, que são os bastidores da eleição do Papa. Então, o filme especula a respeito do que acontece lá na Capela Sistina, naqueles dias em que os bispos estão fechados e estão tentando fazer a melhor escolha possível, e como as urgências humanas afloram num momento como aquele, né, e como esse diálogo entre aquilo que é o sagrado e que é o puro e que é o divino e aquilo que é as vicissitudes do ser humano afloram, né? Eu achei o filme interessante. Depois que o senhor assistir, a gente eventualmente comenta. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, a sua amizade e essa oportunidade para a gente, de novo, dialogar e refletir aqui juntos. Pois não, foi um momento bom, eu agradeço pela oportunidade, que bom, e com prazer estou à disposição para continuar em algum momento que deseje, para a gente abordar outras questões, se for o caso. Mas sobre o filme O Conclave, eu li um comentário. Naturalmente, o filme é aquilo que é um filme, ele é uma especulação sobre um fato que todo mundo fica curioso e projeta, naturalmente, uma fantasia a respeito de possíveis ou eventuais fatos que, porém, naturalmente, estão na linha da fantasia, né? E, é claro, quem participa do conclave vê as coisas de uma outra forma,
Muito diferente, muito diferente. Exatamente. Uma das coisas que a gente ouviu durante o último conclave, né, é que ganhou um papa argentino, mas por muito pouco não ganhou um cardeal brasileiro. Especulações, especulações. Obrigado, Dom Odilo. Pois Um não. abraço muito grande. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Tchau.